Se você estuda inglês e não tem nem nunca teve dificuldades na hora de escolher entre to e for, você é uma pessoa diferenciada. Porque realmente não é tão fácil assim e a maioria das pessoas tem muita dificuldade com isso. Eu também já tive muita dificuldade com isso quando eu estava aprendendo inglês. E veja só com esses exemplos do que é que eu tô falando. I sent a message to her. Ou será I sent a message for her. Então o que eu quis falar aqui é eu enviei uma mensagem para ela. E quando tem esse pra do português, muitas vezes no inglês é to, outras vezes é for, e talvez é até outra coisa ainda. Então isso aí gera dúvidas mesmo. Então para quem não me conhece, meu nome é Igor Tavares, e eu tô aqui hoje para te ensinar da forma mais simples possível como é que usa esse negócio aí de to e for. E já vou te dizendo aí que a palavra é for, mas quando o nativo está falando rápido, geralmente ele pronuncia for, fur. Então existem duas abordagens que eu gosto para aprender bem esse tema. A primeira funciona melhor a longo prazo e funciona muito bem, que é aprender com a experiência. Mas o que é aprender com a experiência? É você memorizar blocos de palavras, é você ouvir tantas vezes uma frase que você acaba decorando o que é assim. Exemplo, o verbo go sempre pede a preposição to. Então eu poderia falar I need to go to the office, porque com go vem o to e já ficou memorizado isso aí. Outro exemplo é o verbo listen. Depois do listen sempre vem to também. Então eu poderia dizer I like to listen to music, porque listen pede to e já é automático. Vem a palavra listen na minha mente, eu já sei que vem o to depois, então isso é muito bom porque você não pensa demais. Outro exemplo é a palavra wait. Já com a palavra wait, depois vem for, no sentido de espere por mim, seria algo como wait for me, espere por mim. Então veio wait, já veio for. Então com essa abordagem não tem muito o que ensinar, porque o ponto forte dela é você memorizar, ou seja, ter experiência com o inglês, gastar tempo com o inglês. E esse, por outro lado, é o ponto fraco dela para quem está começando. Então é por isso que tem a abordagem 2, que é algumas regrinhas para te ajudar a dar o primeiro passo, para te ajudar a começar no assunto. Só que, se for englobar tudo que tem sobre to e for, vai dar regras demais. E aí já começa a ficar inviável. Se tiver regras demais para aprender no inglês, geralmente não compensa aprender, porque aí você começa a raciocinar demais e o raciocínio exagerado vai te fazer travar muito na hora de falar. Então eu selecionei aqui hoje só 3 regrinhas baseadas no que eu vejo brasileiros tendo mais dificuldades. E com essas 3 regrinhas você vai ter uma direção muito bacana para seguir e não vai ter que ficar fritando a mente demais. Então eu acho que vai funcionar bem legal para vocês se vocês focarem só nessas 3 regras e depois com o tempo tentar indo pelo caminho da experiência também. Hoje eu quero te pedir um favor, deixa aqui nos comentários quais tipos de tema você mais gosta de ver aqui no meu canal, se são gramáticas, gírias, dicas de estudo, dicas de listening, enfim. Então aproveita aí que o canal aqui é bem pequenininho e o teacher aqui tem tempo de ler todos os comentários e geralmente eu sigo sugestões de vocês aqui. Então, sem delongas, a primeira regra é a mais clássica. Use to quando estiver usando 2 verbos em sequência. Assim como no português, no inglês também existem os verbos aí na sua forma base. No português, todos os verbos na forma básica, que a gente chama de infinitivo, terminam com R. Correr, brincar, nadar, jogar. No inglês, a forma base também existe, mas é um pouco diferente. Aqui os verbos começam com to. Então, to play, jogar, to be, ser ou estar, to run, correr, to work, trabalhar. Todos começam com to. E geralmente, quando usamos 2 verbos em inglês, o primeiro você conjuga e o segundo é no infinitivo, na forma base, ou seja, ele vem com to. Então, exemplos. She wants to go home. Ela quer ir para casa. Veja que eu conjuguei o verbo want. She wants. Ela quer. Mas o ir eu não conjuguei. Então, she wants to go home. Ela quer ir para casa. Então, quando tem esse formato aí de 2 verbos seguidos, vai vir o to no segundo. Ou I like to play the guitar. Eu gosto de tocar guitarra. Mesmo esquema, conjuguei o like, I like, eu gosto, to play, tocar, the guitar, a guitarra. Inclusive é um exemplo real. I like to play the guitar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já a segunda regra é, use to quando der uma ideia de movimento ou destino. E aí já começa a vir muita confusão. A regra anterior, muita gente já sabia disso, agora a segunda o pessoal começa a confundir mais. E claro, né, ninguém aprende nada sem exemplos, então bora lá que eu vou te explicar direitinho na prática. She's going to Canada. Olha que exemplo bacana aí. Ela está indo para o Canadá.
tem movimento e destino aí ao mesmo tempo. Ela está indo, então ela está no processo de ir, e para o Canadá. Então tem o destino e o movimento, as duas coisas numa frase só. She's going to Canada. Então vou usar to aqui sem dúvidas. Mas não tem que ser necessariamente uma pessoa indo para algum lugar. Olha só o segundo exemplo. I gave a book to my friend. Eu dei um livro para o meu amigo. Então o movimento está aqui do mesmo jeito. O livro passou das minhas mãos para as mãos do meu amigo. Dei o livro para ele. Então vai usar to. I gave a book to my friend. Mas nesse momento você pode estar se perguntando: Igor, então isso só funciona quando uma coisa física está se movimentando? E a resposta é, não necessariamente, pode ser coisas que não são físicas também. Olha só com esse exemplo. I sent a message to my brother. Eu enviei uma mensagem para o meu irmão. A mensagem pode ser digital, no WhatsApp. Então, ela está indo para o meu irmão de todo jeito, seja física ou não essa mensagem. Então, o que importa aqui, que a ideia de movimento está aqui, então vamos usar to. I sent a message to my brother. Agora, muita atenção na terceira regra, porque é aqui que as pessoas cometem mais erro, é com o uso do for. Então, você vai usar for com uma ideia de causa, finalidade ou propósito. Ou, quando não tiver movimento, você pode usar essa manha também. Então, no último Travou. Então, no último exemplo, eu disse I sent a message to my brother. Ou seja, eu enviei uma mensagem para o meu irmão. Mas note que se aqui eu trocar o to para o for, ficaria I sent a message for my brother. E aí já seria com uma ideia um pouco diferente. Aqui seria mais no sentido de eu enviei uma mensagem por meu irmão. Não sei se a tradução ficou legal, mas o que eu quero dizer é que meu irmão precisava mandar uma mensagem e eu fui lá e escrevi a mensagem e enviei por ele. Então não está aqui mais a ideia de movimento, de eu enviar uma mensagem para ele. Eu estou fazendo algo para ele. Aqui é diferente o for. Mais um exemplo. This sink was made for short people. Essa pia foi feita para pessoas baixas. Então já vai dica de vocabulário aí. Sink é pia. Mas olha só, pia feita para pessoas baixas. Ser usada por pessoas baixas é a finalidade da pia. Por que ela foi feita? Por isso que eu usei for. Não tem a ideia de movimento aqui. Aqui é a ideia de finalidade. Então, this sink is made for short people. Agora olha um exemplo de propósito. I'm studying English for fun. Eu estou estudando inglês por diversão, por prazer. Olha só, o propósito de estudar inglês para mim é diversão. Então vou usar for. Agora o último exemplo aqui é meio tricky, meio pegadinha. Olha só. I study English to move to Canada. Então aqui está uma ideia de propósito novamente. Eu estudo inglês para mudar para o Canadá. Então, o propósito de estudar inglês é mudar para o Canadá. Mas eu acabei de falar que se eu uso propósito, ideia de propósito é for, e eu acabei de usar to. Por quê? Porque repare que aqui eu usei dois verbos. I study English, eu estudo inglês, to move, para mudar, to Canada, para o Canadá. A regra dos dois verbos prevalece e você vai usar to. I study English to move to Canada. Então, quando estiver falando de frequência, coisas do tipo 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, 4 vezes por ano, e aí, qual que você vai usar? To ou for? Adivinha aí. Se você respondeu to, errou! E se respondeu for, peguei você e enganei você também. Aqui não é nenhum dos dois, por isso que é uma dica bônus. Nesses casos, a preposição que usamos é a. Mas Igor, a não é aquela que significa um ou uma, tipo a car, um carro? É, realmente é. Mas isso aqui é um caso particular, especial, que esse a vai significar por. Então, se eu quiser falar uma vez por semana, once a week. 3 vezes por mês, 3 times a month. 4 vezes por ano, 4 times a year. Então, exemplo em frase, I study English 3 times a week. Eu estudo inglês 3 vezes por semana. E fica a dica, se quiser falar uma vez em inglês, once. 2 vezes, twice. E a partir de 3 vezes vai seguindo o seguinte modelo. 3 times, 4 times, 5 times. E se for 1 milhão, 1 million times. É só o 1 e o 2 que tem um nome especial. Agora sim eu falei tudo que eu tinha para dizer e se você foi uma pessoa paciente que ficou até aqui, parabéns, você está no caminho certo. Inglês é isso aí, um jogo de paciência. E se te ajudou, claro que você vai se inscrever aqui no canal porque isso vai te ajudar também. Toda semana tem dica, toda segunda-feira eu posto vídeos aqui, tá cada um melhor que o outro. Até!